ambulância negra, o horror que roubava crianças e nunca deixava testemunhas. Você já ouviu o som de uma sirene distante tarde da noite e sentiu um arrepio percorrer sua espinha? Imagine esse som se aproximando cada vez mais, até que uma ambulância negra, sem identificação, para diante da sua casa. Do lado de dentro, figuras de branco batem à sua porta dizendo que estão ali para ajudar. Mas cuidado, porque aqueles que aceitaram essa ajuda nunca mais voltaram. Alguns corpos foram encontrados, mas sempre com um detalhe macabro. Os olhos arrancados como se a alma tivesse sido devorada. Esta não é apenas uma lenda urbana qualquer. É uma das histórias mais sombrias da Itália. Hoje, você vai conhecer o mistério da ambulância negra, um pesadelo que não acabou nos anos 1990 e que pode estar mais perto do que você imagina. Imagine estar em uma estrada estreita, no coração da Itália dos anos 1990. Uma noite de inverno gelado, onde apenas o som do vento cortava o silêncio. Mas, de repente, um ruído grave surgia à distância, como se fosse o ronco de um motor agonizante. Era a ambulância negra. O veículo parecia comum, mas algo nele sempre soava errado. A pintura fosca refletia a lua de forma doentia, e o farol iluminava com um tom amarelado, como olhos febris à espreita. Dizia-se que, quando a ambulância parava diante de uma casa, alguém desaparecia. As portas abriam sozinhas, e figuras trajadas de branco, supostos enfermeiros ou policiais, batiam à porta, dizendo que havia uma emergência. As famílias desesperadas entregavam seus filhos achando que estavam seguros, mas ninguém voltava. O medo tomou conta de Abruzzo, e as noites tornaram-se maldições. Cada ronco distante lembrava que o próximo desaparecido poderia ser você. Os relatos eram sempre semelhantes, mas cada um mais cruel que o outro. Crianças de diferentes idades eram levadas, e dias depois corpos sem vida eram encontrados em lugares inesperados. Fossas, bosques abandonados, até mesmo em rios congelados. O mais terrível era o detalhe repetido em todos os testemunhos. Os olhos sempre estavam ausentes. Não era apenas a morte. Era um roubo da própria essência da vítima. Os aldeões diziam que os tripulantes da ambulância não eram humanos, mas seres famintos que se alimentavam da visão e da inocência das crianças. Cada cadáver deixado para trás parecia um aviso de que ninguém estava seguro. O sangue se espalhava no chão, às vezes pintando ruas inteiras de vermelho, e mães enlouqueciam diante de portas fechadas, esperando os filhos que nunca voltavam. Os gritos noturnos ecoavam como feridas abertas, e cada família jurava ouvir o barulho das rodas da ambulância passando por suas ruas. O governo tentou intervir, mas nada fazia sentido. Patrulhas policiais percorriam as estradas, mas nunca encontravam vestígios do veículo. Era como se a ambulância tivesse a habilidade de surgir e desaparecer no espaço. Alguns afirmavam que era fruto de um pacto demoníaco, um veículo amaldiçoado que atravessava fronteiras do real e do sobrenatural. Outros diziam que era um grupo de traficantes de órgãos, utilizando o disfarce perfeito para raptar inocentes. Mas a crueldade dos corpos encontrados parecia ir além da lógica humana. Havia marcas de bisturi mal feitas, cortes irregulares e sangue escorrido até secar, como se fossem experimentos de alguém que não se importava com dor ou piedade. Um médico aposentado revelou que, em alguns cadáveres, havia sinais de que os olhos foram retirados ainda com vida. Essa revelação fez com que a população entrasse em desespero absoluto. Não era apenas morte, era tortura prolongada, feita sob a falsa promessa de socorro. Com o passar dos meses, a lenda se enraizou ainda mais. As crianças tinham medo de dormir, e pais se revezavam para vigiar as casas armados com facas e até armas improvisadas. Mas nada nunca adiantava. Em certas madrugadas, vizinhos juravam ouvir batidas leves em portas, como se fosse alguém pedindo ajuda. Quando abriam, encontravam apenas uma maca de hospital ensanguentada, deixada como uma assinatura macabra. Alguns diziam que, em certas noites, a ambulância circulava vazia pelas ruas, sem motorista, apenas com as sirenes ligadas em um tom baixo e perturbador, como um lamento de almas aprisionadas.
Aqueles que a viam de perto relatavam sentir calafrios, enjoo e até desmaios. Era como se o próprio ar ao redor do veículo fosse contaminado por morte. Um padre da região afirmou que a ambulância não era guiada por humanos, mas por demônios disfarçados de socorristas, e que cada criança levada era uma oferenda para algo ainda mais sombrio. O auge do terror veio quando escolas inteiras começaram a fechar suas portas mais cedo e professores proibiam as crianças de caminhar sozinhas até em casa. A cada nova vítima, a fúria da população aumentava, mas nunca havia culpados. Uma noite, um grupo de pais resolveu montar uma emboscada, aguardando em silêncio perto da estrada onde a ambulância fora vista pela última vez. O que testemunharam nunca foi esquecido. O veículo surgiu sem emitir som algum, as rodas girando sem tocar o chão. De dentro saiu uma figura alta, magra, com um uniforme branco coberto de sangue. Seus olhos eram 2 buracos negros e sua boca parecia costurada, mas ainda assim, dele saía um som parecido com risadas abafadas. Quando o grupo tentou atacar, todos desmaiaram. Ao acordarem, estavam sozinhos e um dos filhos nunca mais foi encontrado. O relato fez a lenda explodir, transformando Abruzzo em um campo de puro pavor. Entre tantos relatos, um detalhe começou a circular de boca em boca. Nem todas as vítimas da ambulância negra morriam. Alguns poucos conseguiam escapar, mas jamais eram os mesmos. Um garoto chamado Enrico, de apenas 12 anos, teria sido levado numa noite chuvosa, arrancado dos braços da mãe diante de testemunhas. Dias depois, ele foi encontrado vagando por uma estrada de terra, coberto de sangue, com marcas profundas nos pulsos e cicatrizes que pareciam pontos de sutura. Enrico nunca mais falou uma palavra. Seus olhos estavam abertos, mas seu olhar era vazio, como se tivesse perdido a alma. Médicos afirmaram que ele estava fisicamente bem, mas mentalmente destruído. Pessoas diziam que à noite, Enrico chorava sem emitir som, e quando a lua cheia surgia, ele gritava desesperado, como se revivesse algo horrível dentro da ambulância. O silêncio do garoto se tornou um grito ainda mais forte, uma cicatriz viva que alimentava a lenda. Outros sobreviventes surgiram com histórias fragmentadas. Uma menina chamada Julia apareceu meses depois, escondida em um galpão abandonado, desnutrida e com feridas estranhas nos pés. Ao ser resgatada, relatou em sussurros que dentro da ambulância havia macas sujas de sangue, frascos com óleos boiando em líquidos estranhos e pessoas de branco que não tinham rosto. Disse que ouviu gritos de crianças enquanto instrumentos cortantes eram afiados e que uma máscara de oxigênio forçada contra sua boca tinha cheiro de podridão. Quando perguntaram como escapou, Julia apenas murmurou: "Eles me deixaram ir porque não conseguiam tirar meus olhos." Essas palavras ecoaram como um presságio, fortalecendo o medo de que o veículo não fosse apenas uma máquina de morte, mas um ritual macabro que selecionava suas vítimas de acordo com algo que ninguém conseguia compreender. As autoridades não conseguiram ignorar a pressão popular. Em 1993, uma força-tarefa foi criada especificamente para investigar os desaparecimentos ligados à ambulância negra. Policiais armados passaram a vigiar estradas à noite, mas relatos indicam que vários deles também desapareceram durante as rondas. Um dos poucos registros oficiais veio de um diário encontrado no carro de um sargento desaparecido. Nele, havia anotações aterrorizadas. Descrevia que viu uma ambulância sem motorista que parecia flutuar alguns centímetros acima do chão. O último trecho do diário dizia: "Ouço batidas na lataria, como se mãos presas tentassem sair de dentro. Preciso abrir essas portas." Após essa frase, não havia mais nada escrito, e o sargento nunca foi encontrado. O diário desapareceu misteriosamente dos arquivos da polícia, alimentando rumores de que havia uma conspiração para esconder a verdade sobre o veículo amaldiçoado. A população, desesperada por respostas, começou a procurar explicações sobrenaturais. Alguns acreditavam que a ambulância era dirigida pelas almas de médicos que, durante a Segunda Guerra Mundial, haviam realizado experimentos cruéis em prisioneiros e agora vagavam em busca de novas vítimas.
Outros afirmavam que o veículo era uma entidade viva, que se alimentava do medo e do sangue de crianças inocentes. Havia quem jurasse ter visto a ambulância surgir do nada, em plena neblina, e desaparecer como fumaça diante dos olhos. O que unia todos os relatos era o terror absoluto. Até hoje, moradores mais antigos de Abruzzo contam que evitam sair à noite, principalmente quando o vento carrega o som metálico de correntes, como se fossem as ferramentas cirúrgicas arrastadas no asfalto. O medo permanece, não como lenda, mas como uma sombra que se recusa a morrer. Assim, a história da ambulância negra segue viva, um dos maiores mistérios da Itália. O mais perturbador é que, apesar das décadas passadas, ainda há relatos recentes de veículos semelhantes em outras partes do mundo. Pessoas descrevem vans escuras, sirenes fracas ecoando ao longe e figuras de branco oferecendo ajuda em estradas desertas. Seria coincidência ou o mesmo mal que assolou Abruzzo continua ativo, apenas mudando de lugar? Talvez, em algum momento, quando você menos esperar, aquele barulho distante de motor não seja apenas um carro comum, mas sim o prenúncio de um sequestro sem rastro. E lembre-se, nem sempre quem bate à sua porta vestido de enfermeiro ou policial está ali para salvar. Às vezes, eles vêm apenas para arrancar o que você tem de mais precioso: seus olhos, sua vida, sua alma. E assim termina mais uma investigação sombria aqui no canal Mistérios e Curiosidades. Se essa história da ambulância negra arrepiou a sua espinha, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos relatos de arrepiar. E quero saber de você. Já ouviu falar dessa lenda ou conhece histórias semelhantes da sua região? Comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Vou adorar saber até onde esse mistério chegou. E muito obrigado por nos assistir. Até a próxima.